Bom dia, queridos amigos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva nesta manhã, para que possamos ampliar o nosso pensamento em relação às lições deste capítulo, que nos remete a um sentimento mais profundo, um olhar, para que possamos compreender o que é que os Espíritos estão nos convidando a pensar e a viver para os dias de hoje. Abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quando a nós vês que tudo deixamos, te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher e seus filhos, quando não recebe já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de famílias aos da pátria? Censura, porventura, aquele que deixa seu pai, seus irmãos, sua mulher e seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É aqui, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar o pai para acompanhar o esposo. Formiga no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O fanatismo não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com o pai, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomados ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar seu pai e sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão. Não seriam se tomados segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar mediante uma hipérbole quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos dos povos primitivos fortalecem com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que, se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Amados, queridos amigos, que nesta manhã sejamos envolvidos por vibrações amigas e fraternas de tantos benfeitores que têm nos auxiliado
a despertar o nosso olhar, a nossa consciência para as questões da nossa existência. Sintamos todos agasalhados pela providência divina. Sintamos todos agasalhados pelo amor de Jesus. As pegadas do Mestre ainda é o convite para cada um de nós, a fim de que possamos vencer os desertos de nossas iniquidades, tão distantes de fecundar em nós as ideias superiores do amor, da fraternidade e da caridade. Que Deus nos assista, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, o mandamento maior é a lei do amor. A lei do amor, ela se estende ao cumprimento do respeito a Deus, nosso Pai, ao cumprimento das nossos relacionamentos junto ao próximo, e nos pede também que a base de toda evolução se amplia quando nós compreendemos os valores que carregamos, motivados por nossas escolhas, nossas decisões, nossos interesses e nossas intenções. No Decálogo, nós já encontramos ali honrar pai e mãe. Nós sabemos que a palavra honrar, ela vai muito mais do que um simples respeito. Honrar implica em respeitar e amar, em promover em nosso pensamento aquilo que nos compete a realizar. A moral estranha, que é o capítulo que estamos falando, por isso que ela chama moral estranha, a moral interpretada, a moral que não foi sentida, a moral que não teve a profundidade do olhar, do pensamento do Cristo, das suas lições, da sua essência, daquilo que ele veio nos mostrar em relação à implantação do reino de Deus. Nós estamos tão habituados há séculos viver para as coisas externas, admirando o comportamento externo sem olharmos a nossa personalidade. Nós temos percebido que nossos atos não têm uma reflexão mais profunda sobre a construção moral que cada um de nós temos convidado. Abandonar seu pai. Como eu vou abandonar um pai que, além de tudo, eu tenho um compromisso? Eu tenho uma injunção reencarnatória? Como eu vou abandonar uma mãe que me gerou no ventre e que tem em mim partes dela? Como eu vou abandonar os meus filhos? Se a lei do amor é a lei da fraternidade, é a lei da união. Então nós sabemos que tudo isso que nós temos passado hoje é simplesmente uma distração ou um descaso no cumprimento daquilo que o Evangelho vem nos mostrar. Jesus, quando ele fala que ele veio implantar o reino dos céus, em nossos corações, o reino de Deus, ele está nos fazendo um convite para que a gente modifique o nosso olhar para a vida. O próprio Evangelho vem nos mostrar que ainda nós temos interesses muito pessoais quanto à questão do ter, a relação com o mundo material. Mas Jesus não veio trazer a verdade para que ela fecundasse no solo da terra, mas no solo do coração. E nós temos vivido com tanta distração, cumprindo papéis e não desenvolvendo na plenitude do espírito o verdadeiro sentido da vida. Nós precisamos compreender que todos nós temos um tempo aqui na Terra, tempo destinado ao novo aprendizagem, ao renascimento de uma era de esperança. Nós não temos visto a aplicação das máximas que Jesus tem nos trazido. O sacrifício dos interesses, das aflições, da família, de uma pátria. Nós ainda estamos ligados à questão dos homens. Olhemos esse momento do planeta que estamos vivendo, amigos. Quem são os povos da Ásia,
Quem são os povos do Oriente? Quem são os povos da Europa? Quem somos nós da América? Quem somos nós que estamos aqui na Terra? Qual é a nossa filiação divina? Que direito eu tenho de destruir a vida do outro? Onde está a lei do amor? O que os nossos irmãos que vivem na terra do Cristo compreendem do que significa o solo fértil do cristianismo, onde a segunda revelação foi trazida não para os homens, mas para os filhos de Deus, os espíritos que não conseguiram se amar. Qual é a nossa pátria, amigos? Nós temos nos defendido como brasileiros. Que brasileiros somos? Que saímos da nossa pátria para servir outra pátria? Ou para viver em outra pátria? Para buscar reminiscências? Para fazer as misturas de interesse? A nossa pátria é universal, amigos. Somos filhos de Deus. Por isso que quando nós saímos do lar, porque contraímos o casamento ou a união, e vamos formar a nossa família, não a família de origem, que é a minha base, que é o meu alicerce, eu não posso odiar aqueles que me deram a oportunidade de voltar. Como abandonar uma mãe? Como ignorar um pai? Por que as mães choram pela perda dos filhos? Porque ainda não compreendemos que nós não perdemos ninguém. Então, nós estamos vivendo um momento em que falamos tanto de uma doutrina da imortalidade, da vida futura, mas não colocamos a mão na charrua para o trabalho efetivo da nossa libertação. O que esse evangelho está nos mostrando é o apego, é a avareza, é ainda tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que é meu. Então, nós precisamos sair desse ponto de vista terreno para lembrar que nós estamos estagiando num período importante da nossa evolução. Talvez esse tempo, para todos nós, esse espaço que Deus nos deu para aprender, para reencontrar e não para abandonar, é para reafirmarmos compromissos. O Espiritismo nos traz um outro momento, uma outra revelação, não diferente do Cristo, mas ele nos traz o enfoque do espírito e não do corpo. Ele vai nos mostrar que a reencarnação abre os horizontes para o fortalecimento dos laços, do afeto, do vínculo, da afeição. Laços que não se quebram com a separação. Laços que fortalecem a gratidão. E qual susto nosso ao chegarmos no mundo espiritual e perceber que nossos pensamentos criaram momentos que nós não compreendemos. Por isso a dor é um talento. Porque é com ela que eu me reencontro com esses espíritos. É com ela que eu vou ressarcir. É com ela que eu sou convidada a cuidar da minha mãe, do meu pai, a debruçar-me diante de um filho que o tempo, o cronômetro humano, não dimensiona a importância dele. Então, meus amigos, procuremos compreender o que é o Espiritismo.
Espiritismo não é uma religião apenas, ela é uma doutrina que amplia os nossos espaços, que amplia os nossos lares, que não nos separa dos entes queridos, nem mesmo pela morte. Porque a morte, ela não só nos separa, ela só nos rouba as nossas ilusões. E nós tomamos consciência conosco mesmo, com os compromissos, com os laços que foram para uns se fortalecendo, para outros afrouxaram. Então, que consolo eu tenho dessa doutrina, se eu não a compreendo no seu aspecto robusto que ela nos traz? Quando estão presos às curas do corpo, sem saber que a cura do espírito é que se efetiva no campo da vida. Então, o convite desse capítulo do Evangelho é para que a gente se situe naquilo que nos fortalece, e não em raças, porque nós não temos raças. Nossa etnia se mescla. Qual de nós não estamos usando de um sentimento de compaixão, de preces, para que o planeta não entre em guerra? Porque é um atraso moral para nós. Onde está a nossa fraternidade, amigos? Olha o soldado que deixa a sua família, um combatente vai servir os ideais da pátria. Isso é um exemplo, mas não o rigor da morte, mas a defesa. É a mesma coisa. Quando eu não uso as ferramentas que tenho para o bem, e só uso as ferramentas para o mal que tem feito comigo, da indiferença do tempo, da ociosidade, da preguiça, dos sacrifícios que faço com o corpo, mas não faço com sacrifício moral. Então pensemos na importância deste capítulo, que nos leva a refletir no que estamos fazendo com a moral consciencial, enquanto estamos lutando por uma moral social. Deixamos a todos essas reflexões, pedindo a Deus, nosso Pai, que permita que na hora do passe sejamos envolvidos por vibrações de paz e de amor. Que sejamos envolvidos, acariciados por estes espíritos que já nos foram caros no passado, e que possamos aceitar a água frutificada com o medicamento, mas que possamos também refletir na essência do nosso ser, no que temos feito de bom na nossa existência. Muita paz, amigos. Que Jesus nos abençoe. Que o grupo espírita emita as vibrações que estes espíritos que nele trabalham consubstanciem em nós a vontade de mudar o nosso olhar para a espiritualização de nossa existência. Muita paz, muita luz.